Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, que alegria saber que você está acompanhando esse vídeo, que alegria saber que você está começando agora o nosso retiro em preparação para a Páscoa. Na próxima semana teremos a Semana Santa e na Semana Santa teremos o Tríduo Pascal que vai se encerrar com a ressurreição de Jesus. Por isso que nós queremos nos preparar bem para este período. Eu falava no último vídeo que todos falam sobre quarentena e nós católicos estamos nos esquecendo da quaresma. Quaresma é período de oração. Por isso, durante esse retiro, você vai acompanhando os vídeos do padre, você vai acompanhando as reflexões. E durante os vídeos é muito interessante que você tenha a sua Bíblia, um papel e uma caneta. Se for possível, um caderno para você tomar anotação, que depois vai ajudar nas suas orações. O padre vai fazer uma breve reflexão. Depois, no fim da reflexão, nós temos uma música e depois da música você vai ficar sozinho. Você, a sua Bíblia, no local que você quiser da sua casa. Primeiro dia do retiro, o nosso primeiro tema, a nossa primeira realidade de meditação é o poder da oração. Existem muitos males espirituais na nossa vida. Podemos citar a depressão, a sexualidade desenfreada, podemos citar o medo, podemos citar o sentimento de solidão, a angústia, o pecado da gula. Existem muitas doenças espirituais, existem muitos males espirituais na nossa vida. Porém, muito mais do que refletir agora sobre esses males espirituais, nós vamos começar pelo remédio. Qual que é o remédio contra qualquer mal espiritual na nossa vida? O remédio contra qualquer mal na nossa vida é Deus. E a melhor forma de nós nos encontrarmos com Deus, a melhor forma de nós nos relacionarmos com Ele, você já ouviu isso inúmeras vezes, vai ouvir novamente, é através da oração. A oração é o encontro de dois corações apaixonados, de dois corações que querem se encontrar. O coração de Deus que nos criou e nos fez para Ele, e o coração humano que sem Deus não encontra a sua finalidade última, não encontra a sua felicidade e o seu repouso. Por isso, a oração é o desejo de um coração apaixonado de se encontrar com o outro. A oração, nós podemos dizer que é fruto de um trabalho interior. Todos nós precisamos rezar. A oração, muito mais do que repetir palavras, a oração precisa se transformar em um valor na nossa vida. Convido cada um de vocês não só a tentar entender o motivo da oração, não só a tentar entender as justificativas da oração. Convido cada um de vocês a seguir talvez o modelo que o padre tem de rezar. Existem inúmeros modelos. Naturalmente, a oração não é como um bolo onde nós vamos pegar uma receita, depois nós vamos cozinhar, ou uma torta de frango. Não, a oração é completamente diferente. A oração é algo espontâneo do nosso coração, mas existem várias fórmulas, existem vários modelos, e hoje o padre gostaria de apresentar. Então, se você tem o seu caderno, se você tem a sua caneta, você vai tomar nota de 10 passos que uma oração, para ser bem feita, precisa seguir. Naturalmente, você pode rezar da maneira que você quiser, mas estas são algumas instruções. Não existe retiro sem oração. Não existe retiro sem oração. Por isso que o primeiro passo, no primeiro dia do nosso retiro, nós precisamos e queremos aprender a rezar. Primeiro passo para uma oração ser bem feita. Oração é decisão. Você precisa decidir-se a rezar. Oração precisa ser um valor na sua vida. Você precisa estar convencido que oração é importante. Você pode estudar, você pode ouvir outras pregações, mas se você não acreditar que oração é um valor, você não vai rezar. Por isso, primeiro passo, decisão. Decida-se a rezar. Acredite que oração é um valor. Até Jesus, que era Deus, Jesus, que é Deus, viveu na terra entre nós, precisava rezar. Quem dera cada um de nós. Segundo passo, para uma boa oração nós vamos chamar de preparação distante. O que é preparação distante? Imagine se você ficar sabendo que daqui 2 dias, 3 dias você vai se encontrar com o Papa. Como que você vai começar a se preparar? Possivelmente vai pensar na sua melhor roupa,
possivelmente vai até comprar uma roupa nova, você vai pensar nas palavras que você vai dizer para o Papa, você vai pensar da maneira que você quer se comportar naquele dia, você vai começar a imaginar cada detalhe, você vai começar até a visualizar a presença do Papa junto consigo, porque é algo importante, é um valor para você. A oração não é um encontro com o Papa, a oração não é um encontro com um grande artista, uma pessoa apenas importante. A oração é um encontro com Deus. Por isso você precisa ter uma preparação distante. Pense o horário que você vai rezar, pense o local que você vai rezar, pense como que você vai se organizar durante a sua oração. Em outras palavras, sonhe com a oração, imagine a oração, pense no momento tão especial que vai acontecer na sua vida, que é esse grande encontro com Deus. Terceiro momento, nós chamamos de preparação próxima. Preparação próxima é aquilo que antecede a oração. Na preparação próxima é extremamente necessário que você tenha um local que convém para rezar. Naturalmente, nós podemos rezar em qualquer lugar, em qualquer situação, isso é algo que pode acontecer eventualmente, porém, normalmente, cotidianamente, oração precisa ser em um bom lugar, precisa ser quando você está com o telefone, com o telemóvel desligado. Oração precisa ser quando você está em silêncio. Oração precisa ser quando você tem um clima para estar a sós com Deus. Ninguém reza assistindo filme. Ninguém reza assistindo televisão. Ninguém reza com o WhatsApp online. Ninguém reza junto com crianças ao seu redor, gritando e brigando. Não. Você vai escolher o local para a sua oração e vai permitir que naquele local... E aqui entra uma grande dica. Talvez você possa ter na sua casa algo chamado local sagrado. Local sagrado é como se fosse um pequeno altar. Muitas pessoas já têm. Você vai colocar uma imagem de Nossa Senhora. Aqui nós temos o nosso local sagrado, Nossa Senhora das Graças, com 2 velas. Então você vai ter uma imagem de Nossa Senhora, um crucifixo. Você pode ter também a água benta. Em um dos dias do retiro, o padre vai abençoar a água benta. Você vai ter a sua água benta, você vai ter o crucifixo. E principalmente você vai ter silêncio. Você vai estar a sós com Deus. Oração não pode ser algo de repente. Claro que em alguns momentos vai ser, mas uma oração, para ela ser frutífera, ela precisa de um bom ambiente. Preparação próxima, segundos, minutos antes da oração. O local que você está precisa estar bem preparado. Quarto passo para uma boa oração. Você precisa colocar-se na presença de Deus. Você não vai encontrar-se com um estranho, você não vai encontrar-se apenas com uma pessoa, você vai se encontrar com o autor do universo, com o seu Criador. Por isso você pode começar a oração com o sinal da cruz. Você pode começar a oração se sentando em uma posição confortável. Você pode começar a oração fazendo um Pai Nosso. Mas a oração, ela necessariamente precisa começar com cada um de nós nos colocando na presença de Deus. É você e Deus, é algo sagrado, é uma pessoa que é importante para você. Por isso você precisa estar completamente na presença dela e deixar as outras coisas para outro momento. Colocar-se na presença de Deus. Quinto momento que não deixa de ser importante, talvez um dos mais importantes de todos, nós precisamos começar a nossa oração, depois de nos colocarmos na presença de Deus, fazendo um bom exame de consciência. Olhando para dentro de si, como que você está? Quem é você? Qual a sua missão neste mundo? Qual a sua vocação? O que Deus lhe chama para fazer? Se você puder até ter um projeto de vida, alguns chamam de regra de vida, com algumas coisas que você quer realizar durante o seu ano, para você poder se avaliar depois. Você pode usar este projeto de vida, você pode usar esta regra de vida e você vai começar a sua oração avaliando você mesmo. Seja muito honesto. Entre dentro de você e responda assim: como que eu estou? Me recordo, o padre diz isso porque não foi uma confissão, se fosse uma confissão naturalmente eu não ia dizer, mas uma pessoa me procurou há poucos dias atrás e disse: padre, eu gostaria de confessar um pecado.
E não foi confissão, por isso que eu estou dizendo. E a pessoa disse, padre, eu gostaria de confessar o pecado da tristeza. E naturalmente, eu não dei absolvição para aquela pessoa, porque ela falou só isso, e eu tratei mais com uma direção espiritual. Mas eu fiquei pensando no meu coração, será que realmente não existe o pecado da tristeza? Querido irmão, querida irmã, nós fomos criados para a felicidade. Nós fomos criados para sermos pessoas alegres. Nós fomos criados para sermos pessoas que são realizadas. Naturalmente, na vida nós temos obstáculos, dificuldades e problemas, mas quando nós estamos em paz com a gente mesmo, nós encontramos a felicidade. Por isso, e estou dizendo para mim também como padre, nós precisamos fazer um profundo exame de consciência. Eu estou em estado de pecado? Eu estou afastado de Deus ou das pessoas? Como que eu estou conduzindo e gerenciando o maior dom que Deus me dá, que é o dom da minha vida? Uma oração precisa ter um bom exame de consciência. Esse é o quinto passo. Sexto passo para uma boa oração, leitura. A oração precisa ter uma matéria-prima, ou precisa ser uma leitura, ou precisa ser a oração do texto. Nós vamos, durante esse retiro, usar a Bíblia, nós vamos usar principalmente o Evangelho. Por isso você precisa ler o texto. Leia 1, 2, 3, 4 vezes o texto. Existem pessoas que querem ler a Bíblia como se lê uma revista. Existem pessoas que querem ler a Bíblia como se lê um jornal. Ou existem pessoas que querem ler a Bíblia como se lê um livro cheio de fotos e piadas. Não, a Bíblia é um livro sagrado, e sendo um livro sagrado, ela não é tão fácil de ser entendida, porque ela foi escrita há muitos anos atrás, há milênios atrás. Por isso você precisa ler, reler, e depois que você releu várias vezes, antes você já pediu o Espírito Santo, você vai ler com muita calma, e aí você vai para o próximo passo da oração, que nós vamos chamar de meditação. Então nós vamos colocar o sétimo passo da oração, meditação. O que significa meditação? E aqui você e eu muitas vezes somos criativos para muita bobagem na nossa vida. Nós somos criativos para muitas coisas ruins na nossa vida. Nós somos criativos muitas vezes para o pecado. Usamos a nossa imaginação para tanta bobagem. Agora você vai usar a sua imaginação para algo bom. Vai tomando nota no seu caderno, não deixe de tomar nota, porque senão você não vai memorizar tudo isso. Estou, de certa forma, memorizando, porque eu já repeti isso várias vezes. Mas você vai colocar no seu coração e vai tomar essa profunda decisão. Para rezar, eu preciso meditar. O que significa meditar? Que é o sétimo passo. Você vai imaginar aquela situação. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos. Imagine onde Jesus estava. Imagine você naquela situação, Jesus sentado, em pé, como que ele estava. Imagine Jesus e imagine você também naquela situação. Veja quem que estava naquele momento. Veja aquele texto e quais são os personagens. Veja aquele texto e perceba se era de dia, de noite, se estavam dentro de casa, se estavam no templo, se estavam fora. Tente dividir o texto em algumas partes, em alguns momentos diferentes. Aqui você precisa gastar tempo na meditação. E aqui o padre abre um parênteses e diz assim: preguiçoso não vai conseguir rezar bem. Normalmente todos nós temos preguiça, temos tentações, mas a preguiça ela é um bicho que precisa ser vencido. A preguiça não... É pecado ter preguiça, padre? Não, não é pecado ter preguiça, é pecado ser dominado pela preguiça. Porque todo mundo vai ter preguiça, todo mundo vai ter desânimo, todo mundo vai ter tristeza. Agora, a partir do momento que você deixa essas realidades dominar você, aí entra o pecado. Então, meditação, imagine aquele texto, gaste tempo com aquele texto. Oitavo passo, que não deixa de ser também muito importante, o diálogo. Oração, como o padre dizia, é um encontro de dois corações apaixonados. Então você precisa dialogar com Deus, você precisa falar com Deus. Você vai, depois da meditação, você vai ver naquele texto o que serve para a sua vida. O que Jesus está te ensinando? O que você pode trazer para a sua realidade? O que esse texto tem a ver com a sua vida? Não é possível que em um texto da Bíblia você não tire pelo menos um versículo.
Não é possível que um texto da Bíblia você não tire nem ao menos uma mensagem. Não, é preciso que nós dialoguemos. Você vai aprender, vai ouvir Jesus, vai ouvir o texto, e depois você vai falar com o texto, você vai agradecer a Jesus por aquilo que você entendeu. Você vai abrir o seu coração e vai usar as suas palavras. Obrigado, Jesus. Esse texto me ensina isso, e é esta lição que eu preciso agradecer por ter aprendido. E você vai fazer um momento de ação de graças. Então, um diálogo é um aprendizado do texto e é um agradecimento por aquilo que você acabou de ouvir, por aquilo que você acabou de rezar e de meditar. Então, nós precisamos dialogar. Próximo passo, 9º passo, nós precisamos, depois que nós rezamos, nós precisamos ação concreta. O que significa ação concreta? Eu dei esse nome de ação concreta para não repetir a palavra decisão. Toda oração, para ela ser boa, toda oração, para ela ser eficaz, ela precisa terminar com uma ação concreta, ela precisa terminar com uma decisão. O que você vai fazer a partir de agora? O que precisa ser mudado na sua vida? O que precisa ser diferente a partir de agora? Se você quiser participar bem de uma missa, por mais que muitas vezes a homilia talvez não fale muito na sua vida, muitas vezes é uma música que vai falar na missa, muitas vezes é a ornamentação da igreja, muitas vezes são coisas que você vai perceber na igreja, mas quando você terminar a missa, quando você estiver voltando para sua casa, você vai dizer assim a você mesmo: o que eu preciso mudar? Qual a decisão que eu tomo a partir de agora? Nunca termine uma oração sem ter uma decisão concreta de algo que precisa ser mudado na sua vida. O que você precisa mudar? E aí nós vamos para o 10º passo. 10º passo é um dos que eu mais gosto. 10º passo significa recomeçar. O que significa recomeçar? Quando você vai em um bom restaurante, quando você se encontra com uma pessoa agradável, quando você faz algo que realmente foi prazeroso, qual a primeira coisa que nós dizemos para as pessoas que estão conosco? Quando que nós vamos fazer novamente? Quando que nós vamos voltar? Quando que nós vamos recomeçar? Qual a próxima data? Você vai terminar a sua oração já marcando um recomeço. Você vai terminar a sua oração dizendo a Jesus que é um até breve. Vai terminar a sua oração com um propósito concreto. Naquele momento que você está encerrando a sua oração, você vai ter esse propósito concreto de já ter o próximo momento de rezar. É extremamente necessário. Queridos irmãos e irmãs, alguém poderia me perguntar: padre, o que é preciso para perseverar na oração? Para rezar existem 10 passos, para perseverar na oração existem apenas 3. Primeiro, para perseverar na oração, decisão. Você é um ser humano, você tem liberdade, então você decide: eu quero perseverar na oração. Segundo passo, hábito. Oração é questão de hábito. Normalmente quem não reza, quem não tem o hábito de rezar, vai sofrer, vai ter dificuldades, vai ter calafrio, parece que tem formiga na cadeira, a pessoa não vai conseguir ficar parada. É algo que dá angústia, porque não é hábito. Muitas vezes, quando nós acordamos, você já toma direto um banho, já escova os dentes. Por quê? Porque virou hábito. Então, oração, para virar algo importante, para perseverarmos na oração, nós precisamos ter hábito. Decisão, hábito. E a terceira delas, o padre não quer ofender, o padre quer dizer de forma muito clara: oração, hábito. A terceira, vergonha na cara. Padre, vergonha na cara? Por que vergonha na cara? Porque você sabe que oração é importante. Você sabe que oração é um valor. Você sabe que oração é uma necessidade. Então decida-se a rezar, tome vergonha na cara e leve isso adiante. Existia um autor antigo do tempo romano, Sêneca. Ele dizia quando você não tem tempo para as coisas na sua vida, significa que você está perdendo muito tempo com coisas que não são necessárias. Então você precisa se organizar para rezar. Que durante este retiro você encontre pelo menos 30 minutos sem criança, sem cachorro, sem gato, sem papagaio, sem comida, sem internet. Não, 30 minutos apenas com Deus para você rezar e você perceberá os frutos da ação de Deus na sua vida. Para esse primeiro dia do retiro, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, 6 e 7.
Escolha um versículo, 3 linhas. Depois que você leu tudo, você vai meditar apenas algumas partes. Não precisa meditar sobre tudo. Em silêncio, peça a Deus a graça de levar a sério esse retiro. A graça de nos prepararmos bem para a Páscoa do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, que desça sobre cada um de nós, que desça sobre nossas famílias, que desça sobre o mundo todo, que Deus tenha misericórdia do seu povo. Que Deus abençoe a cada um de nós, agora e para sempre. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Envia também teu Espírito de paz e amor. O meu coração tem sede do meu Criador. Envia, Senhor, os teus anjos para nos resgatar, para nos proteger de todo mal, para nos guiar, Senhor. Manda teus anjos sobre nós e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Quando acordo, olho o céu e canto meu louvor. De todas as manhãs, tu és o meu Senhor. Levantai-nos, ó meu Deus, estende tuas mãos. Tu és o meu refúgio nas minhas opressões, Senhor. Confio em vós, revele tua face para nós. Levanta-te e põe o teu escudo sobre nós. Manda teus anjos sobre nós. E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar.